Oi pessoal, boa tarde, eu sou a Lela, eu sou fotógrafa, especializada em fotografia de parto humanizado e para mim é um prazer estar aqui para poder falar um pouquinho daquilo que mais me motiva, que é a fotografia como agente de transformação da sociedade. E aqui nessa fala, especificamente, a gente vai falar da fotografia de parto como agente de transformação para um parto saudável. Para começar, eu gostaria de me apresentar. É uma breve apresentação, porque o tempo é curto, mas eu fotografo há mais de 20 anos e comecei a fotografar partos depois que a minha filha nasceu. E me encantei pelo assunto e acabei trabalhando com parto humanizado e me tornando ativista também, porque a minha busca por um parto respeitoso, ela foi grande. Se eu não tivesse uma amiga que tivesse me alertado que não é tão simples você ter um parto normal no Brasil, eu teria caído numa cesárea desnecessária, porque depois eu vi que a taxa de cesáreas da minha médica, que eu estava no momento, era praticamente 100%. Essa é uma breve apresentação. Quem quiser pode conhecer um pouco mais do meu trabalho no meu site, que eu vou colocar aqui, ou no meu Instagram, tá bom? E agora vamos falar desse assunto, que é o assunto que me move no meu trabalho, né? Que é a fotografia como agente de transformação. Então, foi muito interessante porque depois que eu aceitei o convite para falar sobre esse assunto, eu fui na Bienal, que abriu agora em São Paulo, e tinha uma obra lá muito interessante, que é do Frederick Douglass. Aqui eu não sei se vocês vão conseguir ver, eu coloco a imagem para vocês. Então, o Frederick Douglass, ele é filho de uma mãe negra, escrava, com um pai branco que não assumiu ele, mas ele a muito custo conseguiu aprender a escrever, a ler, enfim, e ele se tornou um estudioso. E depois de um tempo, ele se mudou para Nova York, onde já tinha acontecido a abolição da escravatura. Ele começou a encomendar uma série de retratos dele mesmo, porque ele acreditava que outras pessoas, vendo a foto de um homem negro, bem vestido, livre, isso ia ajudar no processo de abolição nos outros lugares. Então, é muito impactante, porque na hora que você chega na Bienal e você vê essa obra, é uma parede inteira da Bienal repleta de retratos dele. Só retratos dele que ele foi fazendo. Ele foi o cara mais retratado daquela época, e com essa função, com essa intenção de divulgar a abolição da escravatura, de tornar isso algo comum. Então, o que eu achei muito interessante nessa obra, que me impactou muito, é que ela fala justamente daquilo que eu acredito, da fotografia como agente de transformação. E agora, a gente falando em parto, o que acontece? A fotografia de parto, ela é uma fotografia documental, né? Ela conta a história do parto através de um outro ponto de vista. Conta para aquela mãe, conta para aquele filho que, quando ele crescer, através do ponto de vista da fotógrafa. Então, a ideia é que o registro seja fiel ao que está acontecendo, sem montar cenário, sem fazer pose, sem nada. Então, a fotografia de parto, ela é fiel ao que acontece num trabalho de parto, certo? E quando uma mulher autoriza a divulgação das suas fotos, que ela vai para a internet e que ela, enfim, outras mulheres têm a possibilidade de ver essa mulher parindo, essas outras mulheres, elas começam a se questionar. E quando elas começam a se questionar, elas começam a buscar informação para o próprio parto. E no Brasil é muito importante que uma mulher busque informação para o seu próprio parto, porque senão a chance dela ter um parto desrespeitoso é gigantesca. A gente está falando de um país que o índice de violência obstétrica é muito grande. E o que eu percebo assim é que muitas mulheres que sofreram violência obstétrica às vezes demoram para entender que elas sofreram uma violência obstétrica. Porque elas não têm uma referência do que é um parto. Elas nunca viveram o parto. Então aquilo que ela viveu é o parto. Mas foi tão difícil, foi tão sofrido, foi tão ruim, que ela acaba tendo como o parto como uma experiência ruim, sem saber que aquilo que ela viveu foi uma violência. E eu já passei por situações assim. Hoje em dia, eu só trabalho com equipes que trabalham com parto humanizado, com parto respeitoso, porque senão meu trabalho acaba não fazendo sentido, né?
E antes de eu decidir que eu ia por esse caminho, eu fotografei um parto que a mulher, ela, que a médica, ela fez 2 horas de Cristeler na mulher. Ela ficou 2 horas em cima da mulher, empurrando o bebê pela barriga. Isso depois de uma anestesia super forte. Isso depois de vários procedimentos que eu, como uma pessoa que não sou técnica, né, que eu não tenho conhecimento para falar no assunto, eu de cara olhei e tendo a referência que eu tenho dos outros partos, eu vi que tinha alguma coisa estranha ali, né? E a médica, inclusive, pediu para eu não fotografar. Por quê? Porque não é uma coisa que é legal. No final, o bebê nasceu muito mal, graças a Deus ele recuperou e tá bem. Mas como é que o bebê vai nascer bem depois de 2 horas de Cristeler, minha gente? E o que aconteceu? Quando eu fui visitar essa mulher, depois que eu acabei oferecendo um ensaio para ela depois, para fotografar ela amamentando, porque tinha sido muito difícil o pós-parto imediato. Ela olhou para mim e eu falei, nossa, você deve estar cansada. Ela olhou para mim e falou, nossa, você acha? Foi puxado, né? Eu falei, foi muito puxado. Ela não tinha nem realizado que o parto dela tinha sido diferente, que tinha saído do comum, que tinha sido uma violência. Né? Então, por isso que a fotografia ela é tão importante, porque as pessoas precisam ver parto, as pessoas precisam conhecer parto, né? As pessoas precisam normalizar o ato de parir. E como é que isso vai acontecer? Vendo o parto de outras pessoas, né? O meu livro, eu doei um livro para a escola da minha filha. Na época ela tinha 4 anos, 5 anos. E o livro foi muito legal, porque gerou um super debate na classe de como as crianças tinham nascido. E eu recebo muitas fotos, muitos vídeos das crianças vendo o livro. Né? Aconteceu na escola, mas acontece em muitas casas, porque as crianças não têm esse pudor, né, que o adulto tem. E é lindo o ato de parir. E o que é muito interessante é que assim, as pessoas falam assim, quando eu estava grávida, por exemplo, né? Ela fala, nossa, que corajosa, você quer ter um parto normal, que corajosa. Aí você fala, gente, mas é muita falta de informação, né? E aí na hora que a pessoa vai vendo essas fotos, você vai falando assim, você acha que essa pessoa está sofrendo? Porque ela pariu? Isso é sofrimento? Para mim isso não é sofrimento, né? Existe dor. E a dor ela é real. Mas o sofrimento a gente escolhe, né? Enquanto a gente quer entrar no sofrimento ou não. E a gente está falando de parto normal, não de parto natural. Se uma pessoa quiser tomar anestesia para não sentir dor, ela tem que ter essa opção. Ela tem que poder escolher, por exemplo, se ela toma uma anestesia ou não, né? E se ela quiser encarar o parto naturalmente sem anestesia também, ela tem que ser respeitada por isso também. Então o médico cesarista primeiro vai falar, olha, tem que tomar anestesia, porque senão você vai sofrer muito, para que sofrer e tal. Né? É uma primeira fala já que as mulheres escutam. Ou então o médico cesarista vai lá e fala assim, a gente vai ter que fazer uma cesárea porque o cordão umbilical está enrolado no bebê. Ele está com circular de cordão. E aí a mulher vê essas fotos e fala, ué, por que eu não posso ter um parto normal com circular de cordão se todas essas mulheres tiveram um parto com circular de cordão? E ela começa a investigar, e ela começa a pesquisar, e ela vai ver que circular de cordão não é uma indicação de cesárea. Ou então, por exemplo, quando o bebê está pélvico. É um parto mais delicado? Precisa ser no hospital, o médico precisa entender de parto, mas é indicação de cesárea? Não necessariamente. E aí ela vê essas fotos, ela vê que ela poderia ter tido um parto, né? E ela poderia ter optado, ela poderia ter decidido qual que era o caminho que ela queria tomar. Então a fotografia de parto, ela tem um papel fundamental em informar e instigar as mulheres a buscarem informação para o seu próprio parto. Então essas mulheres
liberam as suas fotografias para a gente poder divulgar, elas têm um papel fundamental nesse nosso caminho de humanização do parto, nesse nosso caminho, porque eu nem gosto de falar humanização, porque eu acho que o ser humano ele consegue ser absolutamente medíocre, né? Então eu prefiro falar de um parto saudável, tá? O que a gente mais vê por aí é equipe, é médico roubando a experiência do parto de uma mulher. E por que ele faz isso? Mil motivos, o plano de saúde não paga bem, ele quer viajar com a família, não importa. Você roubar a experiência de parto de uma mulher deveria ser crime. Porque o processo de parir, o ato de parir, é uma das experiências mais incríveis que uma mulher pode viver. E você ter essa experiência roubada por conta de uma conveniência médica é realmente um absurdo. Então a gente precisa ter um trabalho muito forte de sensibilização e os profissionais da área buscar sempre estar se atualizando do que são os procedimentos normais hoje em dia, né? O que é aceitável, o que não é aceitável. E acima de tudo, entender que aquela mulher, ela merece ser respeitada e ela merece ter autonomia no seu processo de parto. É claro que a informação também vai vir da doula, também vai vir de grupos de gestantes, e esse trabalho que a gente faz de conscientização é um trabalho conjunto, tá todo mundo se ajudando sempre. E informar também que uma cesárea, ela pode salvar vidas. Então não é a idealização de um parto normal que eu falo para as mulheres. Mas entender que se você precisar de uma cesárea, com uma equipe que é respeitosa, é uma cesárea que é abençoada porque ela vai salvar a vida daquela mãe ou daquele bebê. Mas entender também que a cesárea é uma cirurgia. A cesárea, ela é uma cirurgia pesada, né? Ela corta várias camadas do tecido, da pele e para a mulher passar por isso, tem que ter uma necessidade real. Então é isso, o meu trabalho é um trabalho de documentação, que quando eu estou registrando o parto, eu estou ali, além de contando a história para a mãe e para o bebê, eu estou também documentando tudo o que está acontecendo, o que é muito importante. E tem muitos profissionais que se portam diferente quando eles estão na frente de uma câmera, até sendo mais respeitosos. Então é um trabalho importante, é um trabalho que vai muito além da estética fotográfica, tem uma função social muito maior. E dizer também que ninguém passa batido numa fotografia de parto. As pessoas podem ter repulsa, as pessoas podem ficar encantadas, mas é muito difícil alguém passar batido numa fotografia de parto. Então é isso que eu tenho para falar para vocês. Eu gostaria de me colocar à disposição para perguntas e deixar aqui também um canal para quem quiser ter acesso ou quem quiser falar comigo. Eu estou aqui também à disposição. Muito obrigada!